E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então, a gente já entendeu o que são microserviços. Vimos uma definição formal, uma definição um pouco mais amigável, vamos dizer assim, batemos um papo rápido. Agora vamos falar das vantagens e desvantagens dessa abordagem. Primeiro, algumas vantagens você já deve ter percebido. Nós temos projetos independentes. Isso quer dizer que a gente pode ter tecnologias independentes, a gente pode ter equipes independentes, metodologias independentes. Então, naquele cenário que eu falei, eu posso muito bem ter uma equipe lidando com dados em tempo real de mercado financeiro usando C++, que é muito comum no mercado, e eu posso ter o meu sistema web que precisa consumir dados e devolver respostas em HTML, por exemplo, sendo desenvolvido em PHP, que também é muito comumente utilizado para esse tipo de tarefa. Então, eu posso ter equipes diferentes, com backgrounds diferentes, com metodologias diferentes, trabalhando em serviços diferentes para uma mesma aplicação. Então, dessa forma, a gente tem muito mais flexibilidade. Um outro ponto é, imagina no cenário da Alura, tudo são microserviços, e aí o serviço de gamificação sai do ar. O que vai acontecer? O nosso front-end, a nossa página, vai tentar acessar os nossos pontos, não vai encontrar, então ele só não vai exibir nossos pontos. Mas nossos cursos vão ser exibidos tranquilamente, a gente vai conseguir assistir novos cursos, os novos alunos vão conseguir se matricular, realizar pagamento, a gente só não vai ter a contabilização dos pontos naquele momento, mas isso é um detalhe, ou seja, a gente continua com a nossa aplicação funcionando. E se tem, por exemplo, muito mais gente consumindo o serviço acadêmico, o serviço onde a gente acessa cursos, assiste aulas, faz exercícios, se tem muito mais gente assistindo isso, acessando esse serviço, do que pessoas acessando o serviço de pagamento, por exemplo, se tem mais gente assistindo o curso do que realizando matrícula, a gente pode escalar esses serviços de forma independente. Então eu posso crescer mais, por exemplo, o meu servidor do serviço acadêmico e já o servidor do serviço de pagamento pode ser um pouco menor. O de serviço de gamificação pode ser ainda menor, porque ele não demanda tanto processamento. Então a gente pode ter escalas diferentes em tecnologias diferentes com times diferentes. E os deploys disso tudo acabam sendo mais rápidos. Se eu, de novo, mudei a lógica da pontuação de determinado curso, por exemplo, eu só preciso realizar deploy do meu serviço de gamificação. Eu não preciso realizar de novo os testes do meu serviço acadêmico, financeiro, etc., porque isso não foi alterado, o código não foi mexido, eu não fiz nada lá, eu não precisei. Então, dessas formas, a gente tem mais flexibilidade e mais segurança. Só que nem tudo são flores. Será que existem realmente só vantagens nessa abordagem? Obviamente que não. Talvez você já esteja pensando em algumas desvantagens, então vamos falar de algumas delas aqui. Primeiro, a gente tem muito maior complexidade, tanto de desenvolvimento quanto da gestão de infraestrutura. Eu vou precisar de diversos servidores de aplicação de banco de dados, servidores web mais robustos para balancear melhor a carga, saber como realizar esse balanceamento. Então, a complexidade envolvida é muito maior. E isso, como eu falei lá no início, precisa ser implementado quando fizer sentido, quando o monolito estiver trazendo problemas reais, e não quando eu simplesmente quiser. O debug de um código, de uma arquitetura em microserviços é muito mais complexo também. Porque em uma aplicação monolítica, a gente tem o que é conhecido como a stack trace. Eu tive um erro, é tudo uma aplicação só, então eu vejo a linha de tudo que foi acontecendo na minha aplicação naquela stack trace, na minha pilha de execução, naquela informação de tudo que foi executado. Já em microserviços, eu posso ter, o cliente chamou uma URL, um endpoint. Isso cai num ponto que chama um serviço, esse serviço chama outro, que chama outro, e aí no quarto serviço dessa cadeia teve um erro. Para eu rastrear todas essas chamadas e entender o que causou o erro, é bem mais complexo. A comunicação entre os serviços tem que ser muito bem pensada, se a gente vai utilizar HTTP, se a gente vai usar outro protocolo, socket direto, se a gente vai se comunicar de forma síncrona ou assíncrona. Então isso tudo tem que ser bem pensado para cada caso. Diversas tecnologias podem acabar sendo um problema. Às vezes, infelizmente, isso acontece tem um novo serviço que vai ser criado, vamos aproveitar para aprender uma linguagem nova e desenvolver ele nessa nova linguagem. E isso pode trazer problema, pessoas inexperientes em uma tecnologia trabalhando nela só para aprender, para praticar uma hype. E eu sei que isso parece irreal, mas no mercado esse tipo de coisa acontece, então isso precisa ser também muito bem gerido. O monitoramento de aplicações em microserviços também é mais complexo e é ainda mais importante, porque a gente precisa saber quais serviços estão em que estado, se estão todos de pé, se tem algum microserviço fora. Então a gente precisa ter um bom monitoramento, a gente precisa gerar boas métricas para arquiteturas assim, para sistemas assim.
E quando que a gente vai utilizar, né? Como que eu vou ter um bom feeling de quando implementar microserviços ou quando manter aquela abordagem padrão de monolitos ou monólitos? Eu não sei qual é o português correto. Então, existe uma referência muito interessante, eu vou deixar esse link aqui, que é da página do Martin Fowler, que muito provavelmente você já ouviu falar dele, mas ele é uma pessoa muito importante na comunidade de desenvolvimento. E ele traz essa ideia, esse padrão de monolito por padrão. Então a ideia é que, segundo ele, caso você vá direto desenvolvendo microserviços, é muito arriscado, a gente vai se deparar com complexidade que a gente não precisava naquele momento e muitos problemas vão surgir antes do necessário. Já se a gente vai para a abordagem monolítica primeiro, a gente desenvolve o sistema está todo acoplado, ele vai ser um pouco mais difícil de escalar, etc., mas a gente consegue entender o domínio, a gente implementa as regras de negócio em algum lugar. E a partir disso a gente entende, opa, essa parte da aplicação está ficando muito complexa ou está recebendo muitas requisições. Então a gente pega essa parte da aplicação e separa. E assim a gente vai quebrando em partes até ter uma arquitetura de microserviços. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa forma de trabalhar, mas essa é uma boa forma de trabalhar, já te adianto. Agora que a gente já falou de vantagens e desvantagens, o que é, como o web funciona, etc., vamos conhecer um pouquinho dos tipos de microserviços que existem no próximo vídeo.